Família querida, chegou a hora do nosso encontro. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e a sua família e que esse culto venha a ser tremendo, poderoso, abençoado por Deus. Diga glória a Deus. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Tu és que vive em mim. Preste atenção na letra dessa canção. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Aleluia. Tua destra me sustenta. Fala para ele: tu és a minha provisão. Tu és a minha provisão. Em tua força eu descanso. Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz. Só para ouvir tua voz. Então fala, Deus. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Fala para ele, fala. Então fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Pro sobrenatural acontecer e nada me será impossível. Nada me será impossível. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Então fala, Deus. Então fala, Deus. Basta uma só palavra. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Pro sobrenatural acontecer e nada me será impossível. Que maravilha. E nada me será impossível. Lucas 24, 13 e 14. Preste atenção. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam viajando, estavam na estrada, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Deixa eu te explicar, pode deixar na tela. Jesus tinha sido crucificado. Jesus tinha sido preso, humilhado e crucificado. A morte de Jesus tinha acabado de acontecer. E os discípulos ficaram perdidos. Mesmo Jesus ensinando, explicando e falando que aconteceria tudo isso, eles foram fracos, vamos dizer assim. Eles não conseguiram confiar em Deus. Muitos ficaram com medo, muitos fugiram. A Bíblia fala que Pedro negou Jesus 3 vezes. Ou seja, os discípulos, eles mesmo conhecendo Jesus e vivendo ao lado dele, na hora da luta, na hora da batalha, na hora em que as coisas aconteceram, que o diabo se levantou e Jesus foi crucificado, eles fugiram, eles ficaram com medo. Mas por que eles ficaram com medo?
Por que que eles fugiram? Por que que eles ficaram oprimidos? Por que que ficaram preocupados? Por que que estavam sofrendo? Por que ficaram desse jeito? Sabe por quê? Porque eles andavam do lado de Jesus, mas os olhos espirituais ainda não estavam abertos. Eles não entendiam as coisas de Deus, eles não tinham sido transformados pelo Espírito Santo. E por isso, eles fugiam, temiam, por isso eles estavam apavorados. Eles estavam indo para fora de Jerusalém, 10 quilômetros, até a aldeia de Emaús. E no caminho eles iam conversando, nossa, o que aconteceu? Jesus morreu, Jesus foi crucificado, e agora, o que a gente vai fazer? Ou seja, eles estavam ali atordoados. Mas, o que aconteceu? No meio do caminho, a Bíblia diz que aconteceu algo. Presta atenção. Lucas 24, 15 e 16. Enquanto conversavam no caminho e discutiam, o próprio Jesus, quem? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que interessante. O próprio Jesus que tinha morrido, mas que ressuscitou, o próprio Jesus vem e começa a andar do lado deles, caminhando com eles. Mas ali diz assim, ó, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos, o quê? Os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não conseguiram reconhecer Jesus. Eles estavam cegos espiritualmente. Eles não perceberam que era Jesus andando do lado deles. Eles não perceberam que era Jesus porque os olhos estavam fechados espiritualmente. E muita gente se apavora, muita gente foge do problema, muita gente desiste, muita gente reclama, muita gente abandona a fé porque ela pensa assim, agora está tudo acabado. Jesus está do lado dela, mas ela não consegue ver. Jesus fala com ela, mas ela não consegue ouvir. Porque ela está espiritualmente cega. Quem está me entendendo? Só que o que Deus faz? Deus, ele abre os nossos olhos para a gente enxergar o que antes não enxergávamos. Foi o que aconteceu com esses dois. Olha que legal, presta atenção. Diz assim, ó, Lucas 24, 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então, os olhos deles se abriram. Olha isso. Os olhos deles se abriram e reconheceram. Antes não, porque os olhos estavam fechados espiritualmente. Mas agora que os olhos foram abertos, reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Deixa eu explicar uma coisa. Eles estavam caminhando na estrada para Emaús. Jesus vem e começa a andar com eles, do lado deles. Eles não reconhecem. E aquele homem, Jesus, que eles não reconheceram que era Jesus, continuou com eles. E até sentaram na mesa juntos. Sentaram à mesa. Quando eles sentaram na mesa, Jesus pegou o pão, abençoou o pão, partiu o pão e deu para eles. Na hora que eles comeram do pão
receberam esse pão de Jesus, então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Olha que interessante. Eu vou te explicar uma coisa aqui que eu nem eu nunca falei isso. É a primeira vez que eu vou falar. Deus, eu aprendo com Deus aqui na hora e ensino para você. O que significa a pessoa se assentar na mesa? Porque ali diz que eles se assentaram na mesa com Jesus. Até então não sabiam que era Jesus, não reconheciam. Mas esse ato de sentar na mesa significa o seguinte: significa uma comunhão, significa uma aproximação, significa uma intimidade. Vou dar um exemplo simples. Não é qualquer um que senta na tua mesa. Quem senta na tua mesa é teu filho, teu marido, tua esposa, ou alguém que você conhece. Eu duvido que um estranho vai entrar na tua casa e vai sentar na mesa com você e você vai deixar. Claro que não. Só senta na mesa quem é amigo, quem é próximo, quem você conhece. Então, sentar na mesa com Jesus significa comunhão, significa amizade, significa intimidade. Quando eles sentam na mesa com Jesus e Jesus parte o pão, esse pão, entenda, que é o alimento espiritual. Esse pão, por exemplo, é a palavra de Deus que você ouve. Não é pão, não é esse pão que a gente come, não. É um pão espiritual. Esse pão é um alimento, é a palavra, é o ensinamento de Deus. Esse pão é aquilo que só Deus pode te dar. Jesus parte o pão e dá para eles. No mundo espiritual significa Jesus alimenta a eles. Jesus dá o banquete do céu para eles, porque eles estão na mesa com Jesus. E naquele momento, os olhos se abrem. Se você diz assim: eu não tenho tido força para vencer as batalhas. Tem momentos que eu me sinto fraca. É porque você está precisando desse alimento. Sua alma está faminta. Você precisa desse alimento. Mas para você receber o alimento, você tem que sentar na mesa com Jesus. Se você não sentar na mesa com Jesus, os seus olhos não vão se abrir. E você vai continuar com medo, você vai continuar sozinha, você vai continuar apavorado, você vai continuar sofrendo. Você tem que sentar na mesa com Jesus. Você tem que se alimentar do pão que ele tem, que é a palavra dele, que é os ensinamentos dele, que é aquilo que ele ensina para você. Por exemplo, se você diz: Pastor Fernando, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não quero mais viver com medo, oprimida, oprimido, triste. Eu quero ter paz na minha vida. Então você precisa abrir os olhos espirituais. Quando os seus olhos espirituais se abrem, você não tem mais medo de nada. Você confia em Deus, porque você está vendo Ele na tua vida. Está entendendo ou não? Agora, para que os seus olhos se abram, você tem que sentar na mesa. Cada vez que você entra no culto aqui, cada vez que você assiste o culto aqui, você está sentando na mesa. Você está aqui para ouvir a voz de Deus. Você está aqui para receber o pão, que é o alimento espiritual. Agora, a pessoa que não assiste o culto domingo, não assiste o culto na semana, não tem rotina espiritual, não ora às 6 da manhã, não ora às 18 horas, vive reclamando da vida, mas não tem tempo para Deus,
tem tempo para tudo, mas não tem para Deus, ela vai continuar, infelizmente, sem enxergar. Não vai poder vencer. Então você vê que não depende de mim, não depende de Deus, depende de você. Eu estou aqui fazendo a minha parte, todo santo dia. É só você acompanhar, é só você ter fome e buscar o alimento, sentar na mesa com Jesus. Amém? Sentar na mesa com Jesus é algo muito, muito forte. Muito forte. Sentar na mesa com Jesus é um momento de comunhão. Só quem tem comunhão, só quem senta na mesa com Jesus, consegue abrir os olhos espirituais e enxergar a maravilha de Deus, e enxergar a glória de Deus, e reconhecer Jesus na sua vida. Amém? Tem um outro exemplo de olhos espirituais fechados que eu quero dar hoje. Esse que eu vou falar agora é interessante também, porque aconteceu o seguinte, presta atenção para você entender a história. Havia um rei, o rei da Síria. Esse rei, ele se levantou contra o rei de Israel. E ele começou a fazer planos para destruir o rei de Israel. Então ele chamava os seus comandantes, né? Chamava as pessoas que ele contava ali para a batalha, e eles faziam planos. Olha, vamos fazer isso, vamos armar um acampamento em tal lugar e vamos pegar o rei de Israel. Só que tudo que ele combinava ali chegava no ouvido do rei de Israel, porque o profeta Eliseu falava. Deus mostrava para Eliseu o que o rei estava falando, o que o rei da Síria estava tramando contra o rei de Israel. Deus revelava para Eliseu. E Eliseu chegava e falava: ó, rei, cuidado, que o rei da Síria está vindo aí, tá? Ele vai se acampar em tal lugar, vai fazer isso, isso, isso. Aí o rei de Israel conseguia se livrar. Quando o rei da Síria percebeu isso, ele pensou: deve ter algum traidor aqui, porque alguém está entregando o que eu estou planejando para o rei de Israel. Mas não tinha nenhum traidor. Era Deus que mostrava para Eliseu, o profeta. Deus revelava para Eliseu. E Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel. Então, os homens da confiança do rei da Síria falaram assim para ele: não, rei, não tem nenhum traidor aqui não. O que acontece é que tem um profeta lá, o Eliseu, que de alguma forma ele descobre o que a gente fala aqui. Eu acho que é o Deus dele que revela para ele. E ele vai lá e conta tudo para o rei de Israel. Então o rei da Síria ficou com ódio, furioso, e falou: vamos lá prender esse profeta. E então pegaram carros, pegaram homens de guerra e foram para a casa do profeta. Um homem sozinho, o profeta Eliseu. Só tinha mais um com ele, que era o ajudante dele. Esses homens de guerra da Síria chegam e cercam a casa de Eliseu, cercam a cidade onde ele morava, para pegar ele. E a Bíblia diz o seguinte, presta atenção: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o ajudante de Eliseu, ele se levantou cedo e saiu. Quando ele sai da casa, ele olha e ele vê as tropas, cavalos, carros que haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Olha que interessante. O moço saiu e viu o exército do rei da Síria em volta deles. Um exército grande. Aí o moço falou: agora estamos perdidos. Eles vão nos matar, eles vão nos prender. Só que o profeta ficou calmo. O profeta ficou calmo. O profeta ficou tranquilo. Pastor Fernando, mas tinha um exército em volta dele para prender ele, para fazer uma maldade com ele. Sim. Só que tinha uma coisa que o moço não viu. O moço
o ajudante do profeta, quando saiu da casa, ele só viu os inimigos. Mas tinha algo ali também que ele não conseguiu ver. Mas o profeta via. Preste atenção. E respondeu. O profeta respondeu para o menino, porque o menino estava desesperado, né? E agora, profeta, o que a gente vai fazer? Aí Eliseu fala, calma, meu filho, olha, não tenha medo. Olha lá, ó. Não tenha medo. Porque são mais os que estão conosco dos que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, antes de eu falar, peraí, volta aqui para mim. O menino desesperado falando, profeta, e agora, e agora? O profeta falou, calma, você não está vendo? Maior é quem está com a gente do que esse exército aí em volta de nós. Mas não tinha nada, só tinha o inimigo. O menino deve ter ficado confuso, porque ele falou assim, o profeta ficou maluco agora. Ele está falando que maior é os que estão com a gente, mas não tem ninguém com a gente. Eu só estou vendo o inimigo aqui em volta da gente. Não tem ninguém. Será que o profeta ficou maluco? Não. Ele não ficou maluco. O profeta enxergava o espiritual e o menino não conseguia. O inimigo não, o menino só via o inimigo. Por quê? Porque os olhos espirituais dele também estavam fechados. Aí o profeta Eliseu fez uma oração. Vamos ver a oração. Respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Ele viu o quê? Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. Cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe quem era? Era o exército do céu. Cavalos e carros de fogo, cercando e protegendo Eliseu. Nunca que o rei da Síria poderia tocar em Eliseu. Era o exército de Deus que estava lá com ele. Mas o moço não via. Por isso que o moço ficou apavorado. Mas quando Eliseu orou e abriu os olhos do moço, ele viu. Nossa, o exército de Deus está aqui. Agora eu entendi por que o profeta está tranquilo. Por que o profeta não tem medo. Por que o profeta falou que maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem conseguiu entender? Se Deus abriu os seus olhos como abriu os olhos desse moço, você nunca mais vai ter medo de ninguém. Você nunca mais vai ter medo de doença, de praga nenhuma. Porque você vai ter uma certeza dentro de você que Deus está contigo. Pastor Fernando, será que eu vou ver aqui na minha casa carros e cavalos de fogo? Você não precisa ver nada. Porque hoje Deus revela no coração da gente. É uma confiança, é uma certeza dentro de nós. Você não precisa ver. Porque a fé, ela não é o que a gente vê, ela é o que a gente não vê. É uma certeza no coração. Então você não precisa ver carro de fogo, nem cavalo de fogo. Você só vai ter uma certeza. Deus está comigo. Eu conheço esse Deus maravilhoso. E você não vai ter medo de ninguém. Agora, uma coisa nós vamos fazer. Nós vamos orar para Deus abrir os seus olhos. Escreve aqui no comentário assim, ó. Eu quero que Deus abra meus olhos. Você quer? Ele vai abrir os seus olhos. Como ele abriu os olhos dos 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús, que não reconheciam Jesus,
mas quando sentaram na mesa reconheceram. Ele vai abrir os seus olhos como abriu os olhos do moço. E você vai enxergar a presença de Deus na tua vida. Escreve no comentário: Deus, abre os meus olhos. Escreve aí: Deus, abre os meus olhos. Deus, abre os meus olhos. Escreve. Escreve no comentário: Deus, abre os meus olhos. Ele vai abrir os seus olhos. Vocês estão prontos para essa oração? Vamos orar? Antes de orar, calma, olha para mim. Não distrai não. Olha o inimigo tentando tirar você do culto. Olha para mim. Tá entendido, gente? Então agora nós vamos orar. E Deus vai abrir os seus olhos. Se você puder, fica de pé aí agora. Feche os seus olhos um minutinho. Você precisa fechar os olhos físicos para Deus abrir os olhos espirituais. Então, feche os seus olhos agora. Esqueça de tudo e de todos que estão aí com você. Concentra-se na presença de Deus. Isso, concentra mais. Isso. E agora, você vai falar com Jesus. Você vai dizer: Senhor, abra os meus olhos. Senhor, abra os meus olhos. Eu quero ver, Senhor. Eu quero enxergar. Eu quero reconhecer o Senhor na minha vida. Eu quero ter a mesma paz e tranquilidade que o profeta Eliseu tinha, porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que o exército do céu estava com ele. Então, meu Deus, abra os meus olhos. Fala para ele: abra sim, Senhor. Abra os meus olhos para que eu possa enxergar. Abra os meus olhos para que eu possa te reconhecer, te conhecer na minha vida. Abra os meus olhos, Senhor. Eu quero me assentar à mesa contigo. Eu quero comer do pão que é o alimento espiritual que só o Senhor pode nos dar. O maná do céu. Eu quero me alimentar, Senhor, da Tua palavra. Eu quero conhecer mais de Ti, Senhor. Aleluia. Abra teu coração e fale com Ele agora. Fala para Ele: Senhor, por tanto tempo eu andei desorientada, desorientado. Por tanto tempo eu estive dominada pelo medo, pelas preocupações, apavorado, apavorada. Por muito tempo eu pensei em desistir. Eu reclamei da vida. Eu disse que não tinha mais jeito. Eu pensei que o Senhor tinha me abandonado. Mas agora eu sei que não é verdade. Agora eu sei que o problema era que os meus olhos estavam fechados. E por isso eu tinha medo do inimigo. E por isso eu vivia apavorado. E por isso eu vivia sem paz. Mas agora eu peço ao Senhor: abra os meus olhos. Fala para Ele: eu quero ter uma experiência contigo agora. Fala para Ele: eu quero sentar na mesa contigo. Fala, Senhor, ao meu coração. Senhor, eu já sei o que eu preciso. Fala para Ele: eu preciso que os meus olhos se abram. Eu já sei o que eu preciso.
Eu preciso que os meus olhos espirituais se abram. Então abra os meus olhos agora, Pai. Revela para mim a Tua presença. Revela para mim o Teu amor. Revela para mim a Tua glória. Revela para mim a Tua presença, Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu amigo, minha amiga, talvez você não conheça essa canção, mas ela é muito forte. Preste atenção na letra dela e tenta fazer dessa letra uma oração diante de Deus agora. Feche os olhos. 2 dias já se foram, já não ouço mais a voz que tantas vezes me falou de amor, a dor e a ansiedade, a tristeza e a saudade. Não posso suportar a ausência de Jesus. A luz que existia em Jerusalém baniu as potestades, destruiu o mal, prenderam meu Jesus, o lançaram numa cruz, e Jerusalém em trevas, outra vez. Essa luz voltou. Um anjo no sepulcro nos anunciou: não temas, pois o Cristo a quem procurais. Nas trevas de um sepulcro não encontrarás. Dizei aos seus discípulos: Ele ressurgiu, e em breve estareis juntos de Jesus. Talvez em Nazaré, ou em Jerusalém, quem sabe no caminho de Emaús. Aleluia. Feche os seus olhos, meu amigo. 2 dias já se foram, já não ouço mais a voz que tantas vezes me falou de amor, a dor e a ansiedade, a tristeza e a saudade. Não posso suportar a ausência de Jesus. A luz que existia em Jerusalém baniu as potestades, destruindo o mal. Prenderam meu Jesus, o lançaram numa cruz, e Jerusalém em trevas outra vez ficou. Mas no terceiro dia essa luz voltou. Um anjo no sepulcro nos anunciou: não temas, pois o Cristo a quem procurais. Nas trevas de um sepulcro não encontrarás. Dizei aos seus discípulos: Ele ressurgiu, e em breve estareis juntos de Jesus. Talvez em Nazaré, ou em Jerusalém, quem sabe no caminho de Emaús.
caminho de Emaús. Aleluia. Mas no terceiro dia Essa luz voltou. Um anjo no sepulcro nos anunciou: não temas, pois o Cristo a quem procurar. Nas trevas de um sepulcro não encontrarás. Dizei aos seus discípulos: ele ressurgiu, e em breve estarei junto de Jesus. De Jesus, talvez em Nazaré, ou em Jerusalém, quem sabe no caminho de Emaús. Ou em Jerusalém, quem sabe no caminho de Emaús. Aleluia. Levante as mãos, levante o rosto para Ele e receba aí agora a presença de Jesus. Aquele Jesus que ressuscitou, aquele Jesus que foram procurar no sepulcro, mas não o encontraram. Esse mesmo Jesus que agora está no céu, assentado à direita do Pai. Esse mesmo Jesus se revela na tua vida. Esse mesmo Jesus aparece para você no teu íntimo, no teu coração, na tua mente. Aleluia. Seja agora livre da cegueira. Ele abre os seus olhos, como abriu os olhos dos 2 discípulos no caminho de Emaús, como abriu os olhos do moço de Eliseu. Ele abre os olhos de cada um de vocês agora. E agora você pode falar para Ele: Jesus, eu não temo mais o mal. Jesus, eu não temo mais o mal, porque eu sei quem está comigo. Eu te adoro. Fala para Ele: eu te louvo. Você não está louvando e adorando alguém que você não conhece, não, porque agora você o conhece, porque Ele se revela na tua vida. Ele faz você ter uma experiência com Ele agora. Ele faz você sentir o amor dEle, a presença dEle no teu coração. Então diga: eu te amo, Jesus. Diga: eu te adoro, Pai. Eu te glorifico, Senhor. Eu te louvo, eu te adoro. Aleluia. Agora põe a mão no coração. Fecha os olhos. Fique em silêncio um pouquinho. Não se distraia não, meu amigo. Jesus vem ao teu encontro. Jesus vem te salvar. Jesus vem te perdoar. Aleluia. Jesus vem te levantar agora. Fala para Ele que você não vai abandonar a sua fé. Fala para Ele que você vai estar aqui firme na presença dEle, nos cultos, nas orações. Fala para Ele: eu vou sentar na mesa contigo, Senhor. Eu quero comer do pão que é o alimento espiritual que o Senhor tem para me dar. Aleluia. Meu amigo, minha amiga, não enxugue as suas lágrimas, deixa rolar. Deixa a presença de Deus tocar em você. Deixa Jesus te encher de paz agora e tranquilidade. Coloque a mão sobre o teu coração.
em espírito de oração, abra os seus olhos. Olhe para mim agora. Olha, preste atenção. Não acabou ainda. Olha para mim. A vida com Deus não é só na hora do culto. A vida com Deus não é só uma oração um dia. Você sabia que você realmente tem vida com Deus, anda com Deus, fora do culto, durante o dia, no comportamento que você tem várias horas durante o dia? É aí que você mostra que você realmente anda com Deus, não só nessa oração. Quando você perdoa uma pessoa, quando você vence a raiva, e ao invés de obedecer à vontade da carne, você obedece à vontade de Jesus. Quando você sabe que tudo que você tem vem da mão de Deus e você não toca no dízimo, você está mostrando o teu amor. Olha aqui para mim, eu não vou demorar, mas você precisa ouvir. Olha para mim, escuta o que eu vou te falar. Uma frase: o dízimo não prejudica, o dízimo multiplica. Repita isso: o dízimo não prejudica, o dízimo multiplica. Amém? Quem está entendendo? Você que está aqui pela primeira vez. Quem está pela primeira vez hoje aqui? Pastor Fernando, a primeira vez. Quem aqui, você não sabe nada do dízimo, você não entende muito bem ainda. Pastor Fernando, eu não entendo muito bem. Ou talvez você fala assim: eu tenho o pé atrás com isso, eu até não acredito muito. Presta atenção, olha para mim. Não fique olhando para os maus exemplos. Não olhe para os maus exemplos. Não é porque você vê um ou outro fazendo coisa errada por aí que você vai generalizar ou que você vai deixar o inimigo manchar uma coisa que é sagrada da Bíblia, que é o dízimo. Ah, pastor Fernando, mas sabe o que é? É que eu já ouvi falar tão mal. É que, olha, Deus não precisa de dinheiro, isso aí é para enganar o povo. É o que você ouve no mundo aí fora. Mas as pessoas que falam isso, elas não têm nada com Deus. Ela fala isso, mas amanhã ela está pulando o carnaval. Ela fala isso, mas amanhã ela está traindo a esposa, ou o marido. Ela fala isso, mas amanhã ela está com raiva, com mágoa de alguém. Que exemplo essa pessoa tem para você dar ouvido ao que ela fala? Quem está entendendo? Presta atenção. O dízimo é de Deus. Presta atenção. O dízimo é sagrado. Pertence a Deus. O dízimo é de Deus. Não toca no dízimo. O dízimo não prejudica. Ele multiplica. Amém? Vamos fazer um voto. Que daqui para frente você vai ser dizimista. Você que não acreditava, você que tinha dúvida, você que tinha medo, você que pensava mal, faz um voto. Não é com o pastor Fernando, não. É com Deus. Pastor Fernando, mas o senhor falou que o dízimo não prejudica, que o dízimo multiplica. Mas tem alguma prova disso? Não tem. Uma não. Tem milhares. Uma não. Tem milhares. Você que está me assistindo agora, presta atenção, gente. Olha para mim. Quem aqui você já é dizimista dessa obra? Pastor Fernando, eu sou dizimista dessa obra aqui. E eu sou prova viva que o dízimo abençoa. Põe aqui no comentário, olha aqui, ó. Depois que eu passei a dizimar, minha vida tem sido abençoada e portas têm sido abertas para mim. É a Eliane Queiroz. Gente, eu não pedi para ninguém escrever. O povo escreve voluntariamente, porque as pessoas querem falar. Você está vendo? Não fui nem eu que falei. A pessoa está escrevendo aqui. Você está vendo isso?
Quando você passa a dizimar, sua vida muda, porque você está obedecendo a Deus. A Zenir diz assim, ó, eu sou dizimista fiel, depois que fui dizimista, tudo mudou na minha vida. Você está vendo? Teresa, o dízimo não prejudica, o dízimo multiplica. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Deus continue me abençoando sempre. Vai continuar, querida. Basta a senhora continuar fiel. Meu amigo, a produção está colocando vários aqui. Vários testemunhos. Você que está aqui, pensava mal do dízimo, não acreditava. Um dia foi dizimista e parou. Nunca dizimou. Vamos fazer um voto agora. Agora, nesse momento. Vamos fazer um voto. E você que já é dizimista, nunca quebre o seu voto com Deus. Como é que dizima? Cuidado para não errar. O dízimo é 10%, não é 20%, não é 30%. 10%. Veio na tua mão um valor. Daquele valor você tira 10%. Entrou 500, tira 50. Entrou 720, tira 72. Entrou 7.500, tira 750. Pastor Fernando, recebi uma causa na justiça, 50 mil, tira 5 mil. O dízimo depende daquilo que vem na tua mão. 10% daquilo que vem na tua mão. Seja fiel no pouco, mas no muito também. E quem estiver no pouco, Deus vai colocar você sobre o muito. Quem estiver no pouco, Deus vai colocar você sobre o muito. Quem estiver no pouco, Deus vai colocar você sobre o muito. Amém. Tá aqui o memorial do dizimista. Você vai mandar o comprovante para mim, o meu zap. Eu vou imprimir e vou colar aqui para orar. O zap tá aqui embaixo. Não esquece de mandar o comprovante. Estenda a mão para cá. Repita comigo, Senhor Jesus, eu vou ser dizimista dessa obra. De tudo que passar na minha mão a partir de agora, eu vou tirar o dízimo e eu vou honrar o Senhor em primeiro lugar. Eu não vou duvidar, em nome de Jesus. Amém. Ô gente, o dízimo não tem data, tá? É na data que vem na tua mão. Não tem data para entregar. Entrou, você já tira e já entrega. Amém? Mas como que eu faço, pastor Fernando, para poder mandar o meu dízimo? Eu vou colocar aqui agora, tá aí, as contas da igreja e também a chave Pix. Tem duas chaves Pix, né? A do CNPJ e a do celular. Anota aí direitinho com calma. Verifique o nome que vai aparecer é o nome da igreja. Igreja Família Sagrada. Igreja Família Sagrada. Amém? Anotou? Vocês lembram do evento presencial que eu fiz em São Paulo e que eu fiz no Rio de Janeiro? O próximo agora é em Belo Horizonte. Olha só o lugar que eu consegui lá em Belo Horizonte. Dá uma olhadinha. Olha que lugar maravilhoso. Olha isso. Extremamente confortável. Um lugar amplo, moderno. Olha só. Já está reservado. Já está reservado. Dia 26 de abril, às 9h30 da manhã. Vai ser mais cedo, 9h30. Eu costumava fazer 10, agora eu vou fazer um pouquinho mais cedo, 9h30. Antes das 9h30 você vai estar lá. 9h30 da manhã, nós vamos começar louvando a Deus. Eu vou conhecer você pessoalmente, eu quero dar um abraço em você. Eu quero conhecer a sua família. Cadê meu chaveirinho? Eu vou dar para vocês, eu tenho um chaveirinho, que acho que deve estar ali na minha mesa, pega ali para mim. Esse chaveirinho, gente, é simbólico, tá? É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. A minha casa é o santuário de Deus, tá escrito nele aqui, ó. A minha casa é o santuário de Deus. Eu vou consagrar esse chaveirinho todo dia, eu vou orar nele. E eu vou distribuir gratuitamente para todos vocês em Belo Horizonte, dia 26. Pastor Fernando, o evento é pago? Para você não. Nós vamos pagar, mas você não. O evento é gratuito, não paga nada. O chaveirinho também você vai receber gratuitamente. Belo Horizonte, Minas Gerais. Atenção, povo de Minas Gerais.
regiões próximas, dia 26, domingo, 26 de abril, não é esse mês não, mês que vem, às 9h30 da manhã. Quero estar com você lá. Combinado? Ao longo dos dias eu vou falando mais e nos preparando para esse dia maravilhoso. Que Deus te abençoe, um abraço e até mais tarde. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pro rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação e render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pro rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei